Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webcast da série CEO Talks, que é promovido pelo IoT Forum 365 e o SAS, com foco nos diferentes aspectos da economia dos dados. O assunto de hoje é a IoT e as suas vantagens competitivas para as indústrias. A IoT está literalmente inundando o mundo, né, com dados captados e transmitidos por sensores em linhas de produção, bancos, carros, eletroeletrônicos, dispositivos digitais, dispositivos comerciais e até áreas por onde circulam consumidores de diferentes lugares. Em 2020, o mercado da chamada Internet das Coisas Industrial, o tal do IoT, né, movimentará cerca de 151 bilhões de dólares, crescendo uma taxa anual composta de 8%. Segundo a IDC, o volume global de informação digital criada e distribuída pelos diferentes objetos inteligentes será de 44 trilhões de gigabytes em 2020. É um bocado de informação. O Gartner estima 20 bilhões de coisas conectadas na mesma época. Esse tsunami de dados, literal, né, representa um desafio para as empresas. Elas têm que separar o que é ruído do que é dado realmente inteligente que vai fazer a diferença nos negócios. E é aí que a conexão entre o IoT e o Analytics se torna muito mais evidente e muito mais vital, digamos assim, né? Uma vez que se você consegue extrair os insights desses dados e usá-los em tempo real nos negócios, você vai ter uma vantagem competitiva gigantesca nos próximos anos. A gente sabe que as empresas têm os seus projetos, estão começando. A gente trouxe hoje aqui para falar das diferentes oportunidades da IoT e o que é preciso fazer para aproveitá-las. A gente tem conosco o Bruno Maia, que é Head de Inovação do SAS América Latina, Luiz Maleri, que é Head de Pré-Vendas de Analytics e Big Data do SAS e também na área de inovação, e a Cristiane De Luca, que é editora-at-large da IT Media e responsável pelo site cio.com.br. Antes de a gente começar o nosso papo, aqueles informes básicos para quem está aí do outro lado assistindo a gente. Mandem perguntas, todas as que vocês quiserem. Aproveitem a presença dos três. Vocês podem mandar pergunta usando o boxzinho que está na caixinha que vocês assistem o webcast. A gente vai responder o máximo de perguntas possíveis no final. A gente vai reservar um tempo para isso. Todas as perguntas que não forem respondidas serão depois respondidas por e-mail por todo mundo. Então, agradeço novamente a presença de todos vocês e vamos ao que interessa, que é começar o nosso papo. Primeiro, muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E eu queria começar fazendo uma pergunta geral de abertura, pegando um gancho aí com o estudo do Gartner, que se chama Leading to the IoT, né? Que ele menciona uma coisa interessante, que chegou uma época que as empresas começaram a enxergar a IoT como sendo a bala de prata, que é resolver todos os problemas, até que viram que, sem saber qual era a definição de problema, a IoT seria uma tecnologia inócua, que você tem que saber o que você quer fazer com ela antes disso. Tem um estudo que o SAS soltou junto com a Intel, que fala sobre os 5 passos para implementar uma estratégia de IoT, em que vai numa linha semelhante, em que ele fala que o primeiro passo é você juntar business e IT para montar juntos um plano, né? O que é que realmente, o que os dados vão trazer de diferente, o que é que queremos buscar. Então, com base nessas duas informações, eu queria pedir para o Bruno e para o Maleri que dessem a sua visão sobre a importância de IoT para as empresas e para os negócios, né, de uma forma geral, e pedir para a Cris falar um pouco sobre o que a gente sabe, né, da visão do CIO sobre o tema. Então, se vocês quiserem começar, Maleri, quer começar? Pode ser. Bom, primeiramente, Silvia, obrigado. Eu sou o Luiz Maleri, eu trabalho ali na pré-vendas do SAS, soluções de Big Data e Analytics. Também apoio a frente de inovação, que é capitaneada ali pelo Bruno. E realmente a gente tem visto esse tema está bem no hype, assim, já existem soluções implementadas, contudo, a gente precisa mensurar o retorno financeiro desses projetos. É um business case, como você mencionou. Não adianta eu adotar a tecnologia por si só. Então, as máquinas, desde impressoras até máquinas de linha de produção, elas estão vindo cada vez mais instrumentadas. Carros também, caminhões com milhares de sensores, e eu posso fazer um bom uso dessas informações. Eu posso traduzir isso em receita adicional para a empresa, eu posso traduzir isso em um melhor relacionamento com meus clientes, em mais assertividade nas campanhas de relacionamento com meus clientes,
A gente tem visto alguns casos que já estão saindo no mercado, que a gente consegue perfilizar clientes conforme eles dirigem os seus veículos, a gente consegue abordar clientes em uma loja se eles realmente estão interessados por um determinado produto. Então, eu acho que esse estudo do Gartner e o paper do SAS com a Intel, eles dão um norte para que você realmente elabore um caso de uso que tenha significado para o negócio, que se traduza em ROI, antes de sair adotando a tecnologia por si só. Faz todo sentido. Perfeito. Bruno. Eu acho que a estratégia, acima de tudo, né, para você ter algo que se perpetue e realmente transforme o seu negócio, ela tem que começar com realmente trazer um caso de uso que faça sentido para o negócio, de preferência com um escopo muito tolhido e bem definido, né? Pequeno, curto, um MVP em sua maioridade. Pensar em IoT já como um projeto estruturante, onde você tem que fazer uma definição de processos, qual é a tecnologia hoje em dia, é importante, mas ela não é estruturante, porque tem muitos padrões e regulamentações ainda em andamento. E tem um outro lado dessa moeda, que é o fato do mundo atual, as empresas já terem um monte de dados circulando e descendo em corrente, em streaming. Então, não precisamos hoje em dia esperar a definição de um padrão A, um padrão B, ou fazer um grande projeto de integração para trazer esses dados que já estão circulando na empresa e fazer um produto customizado, um atendimento customizado, definir qual é a melhor distribuição ótima de dinheiro entre caixa eletrônica. Tudo isso são projetos que davam para fazer com o conceito e com os dados que vêm do IoT e otimizar, né? E navegar nesse mundo digital. Então, assim, o pulo do gato para mim é realmente você acertar a mão na estratégia e fazer com que esse projeto ele seja um projeto relevante. Então, a área de negócio, junto com a IT, tem uma parceria muito forte a fazer nesse momento, para que isso impulsione os outros. E aí sim vire uma cultura, um DNA novo no seu portfólio de produtos ou em processos de atendimento com o cliente. Eu não vejo diferente disso. Bacana. Cris. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o CIO, né? Nós fizemos 2 pesquisas, uma no final do ano passado, uma em meados desse ano. A de meados desse ano foi feita pela IT Media e pegou os CIOs mais inovadores. A anterior a gente tinha feito pela IDG e pegou um número um pouco maior de CIOs. Então, no ano passado, o CIO dizia o seguinte: nós estamos fazendo o MVP, estamos olhando para esse mundo, mas temos uma série de dificuldades a olhar para ele. Primeiro porque sensores é algo que a gente não vê chegar muito fácil no país. Então, está todo mundo usando o sensor que está vindo embarcado na máquina, que está vindo embarcado no carro, que está vindo embarcado no celular, né? Como provas de conceito aí para saber o que ele faz com a IoT. Porque quando ele vai para o sensor específico, ele fica com medo de passar para o próximo estágio, que é colocar isso em produção e não ter escala de produção desse sensor chegando no país. Então, isso é um primeiro ali entrave que ele olha para a IoT, sabe que ele tem que assumir aquele problema, mas ele ainda estava um pouco distante. Isso na pesquisa do ano passado. Na pesquisa desse ano, a gente já olha que isso evoluiu. Então, o CIO já disse que ele está investindo mais. A gente entrevistou 178 CIOs, desses 178 CIOs, 52% disseram que já tem ou prova de conceito ou alguma operação de IoT em andamento. E aí a gente está olhando para a operação de IoT, por exemplo, numa mina de extração de ouro, né, em que você está usando a IoT para comandar caminhões ou está no crachá do funcionário para perceber onde esse funcionário está e conseguir evacuar uma determinada área num momento de risco para esse funcionário. Enfim, tem uma série de fatores sendo colocados em cima do IoT ligados ao negócio. Então, isso que vocês vêm falando de que tem que ter uma estratégia de negócio que receba o IoT
como parte integrante disso, já parece que o CIO começou a entender de forma bastante empírica nas provas de conceito que ele começou a fazer. Então, esse CIO da Mina, por exemplo, me disse o seguinte: eu botei a IoT lá e depois descobri que eu tinha que tratar de Analytics. Então, eu tive que fazer um baita trabalho de Big Data e Analytics para poder fazer com que tudo aquilo que eu tinha colocado de sensoriamento fizesse sentido para mim e fosse questões acionáveis do negócio. O outro dado legal para vocês é o seguinte: desses 178 CIOs, 42% disseram que vão investir mais no próximo ano, né? Então, é gente que realmente vai escalar da prova de conceito para a questão do uso operacional da tecnologia. Problemas: eles falam muito da questão de performance de rede, né? Questão de conectividade. Está todo mundo olhando para o modelo de edge computing, né? A computação na borda, saber como é que você vai fazer a arquitetura dessa rede para fazer sentido ter um processamento lá na ponta que resolva uma determinada questão, e acho que vocês vão ter casos de uso para falar sobre isso. E estão falando muito também sobre padronização, né? Eles estão muito preocupados com a padronização da IoT. Então, aquilo que dá para fazer já usando padrões e tecnologias existentes. Então, muita gente olha para mim e diz assim: estou fazendo um projeto de IoT, mas eu estou usando, por exemplo, RFID, né? Eu estou no campo, montei um projeto enorme de IoT, estou usando LoRa, por exemplo, nos meus sensores lá para saber controle de umidade de solo e tal, mas eu gostaria muito que eu tivesse um 5G, né? Então, a gente ainda está, assim, acho que a IoT é uma jornada que a gente está começando agora e os CIOs estão bastante maduros, pelo menos aqueles que já deram um passo adiante. Aí a gente está falando dos CIOs mais inovadores, Claro. né? A gente está falando de um universo muito pequenininho dentro do universo de CIOs. Esses já começam a entender o que é a IoT, mas tem um mundo de gente, né, e um mundo de líderes de TI que ainda vão precisar lidar melhor com esse conceito e entender melhor como é que ele toca a sua infraestrutura, porque a área de negócio vai cobrar dele. Isso é verdade. A gente tem um aspecto interessante. O que deu para sentir dos três é uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora que vocês estavam falando, é o seguinte: assim, tem, claro, questões ainda andando, como os padrões, como a questão da infraestrutura. Existem soluções que podem ser aplicadas, mas com uma jornada, se você não der um passo, você não começa ela, né? Então, acho que o que o Bruno falou de vai lá e faz, né? Tem milhões de dados já voando, né? E acho que é possível avançar numa direção. O MVP é um passo, né? Você usar o que você já tem é um passo, mas aí você descobre que você precisa juntar com Analytics, como o nosso amigo descobriu. E aí eu queria pular para a pergunta seguinte, que eu queria jogar a bandeja para vocês, porque é exatamente a relação com Analytics, né? A conexão entre as duas coisas fica evidente quando a Cris dá o exemplo, por exemplo, do cara que viu que tinha um monte de dados e falou: bom, agora eu tenho que partir para o Analytics, eu não tinha pensado nisso, né? Eu não vou fazer nada com os dados se eu não tiver uma análise. É impossível extrair inteligência desse monte de dados se você não tem uma plataforma para isso. Aí a questão é: como é que a gente estabelece uma estratégia? Como é que vocês estão olhando os cases que vocês estão lidando? Como é que vocês estão propondo? O que tem que ser pensado? Como é que eu resolvo o problema, por exemplo, de computação de borda e outras coisas que eu acho que fazem sentido a gente comentar. Então, acho que vocês podem fazer uma dobradinha e misturar se vocês puderem contribuir para a gente, misturando um pouco do que fazer com um pouco do que vocês têm experimentado, seria bastante rico, acho que, para a gente avançar. Acho que a Cris abordou tópicos bem importantes. Antes de tocar a iniciativa, deve-se levar em consideração latência de rede, se as conexões são online ou offline, padronização, frequências, qual protocolo que os meus sensores falam. Eu concordo também com o Bruno totalmente que tem que fazer um fail first, falhar rápido e tocar um primeiro projeto, um MVP, mesmo que seja pequeno, e depois eu vá evoluindo esse projeto. Deixa eu só te interromper uma coisa. Tem gente perguntando, a gente usa, já está acostumado,
MVP, para quem quer saber o que é Minimum Viable Product, ou seja, é uma prova de conceito. Mínimo produto viável. É o Vai em mínimo português. produto viável. Pensa no seguinte, é o produto, é um projeto que minimamente funciona de forma que você consegue testar uma prova de conceito, o que daria para andar. É a diferença entre você ter uma rodinha, 2 rodinhas que viram uma bicicleta e o produto final que você quer é uma moto, mas com a bicicleta você já começa a andar, então é mais ou menos isso. E o MVP está relacionado com fail first, fail fast, que é se eu for falhar, que eu fale rapidamente. E barato. E barato, E sem barato. gastar muito dinheiro, né? Bom, o IoT a gente já vê também no agronegócio também bem presente, em supply chain, em transporte, são casos de uso que já estão bebendo bastante das possibilidades do IoT. Então, que preocupações estão relacionadas com isso? Primeiro, essa enxurrada de dados que eu estou gerando, onde esses dados vão ser armazenados? Onde vai ser o storage? E qual que é o custo desse storage? Vale a pena eu deixar dentro de casa on-premise ou contratar uma solução na nuvem? A computação on the edge, que é na fronteira. Algumas decisões fazem sentido eu tomar já na fronteira, eu adotar o Analytics na fronteira. Se eu ver que o meu caminhão está num caminho de degradação do motor, eu tenho que acionar uma manutenção preditiva imediatamente. Se eu detecto que a minha plantação tem áreas ali onde o nível de umidade do solo ou o calor ali naquela geolocalização está muito elevado, eu também tenho que agir imediatamente com irrigação. Então, algumas medidas são tomadas near real time, que é o conceito do Analytics on the edge, Analytics na fronteira. Nesse sentido, eu preciso ter o software analítico embarcado, próximo à solução de IoT, e ele tomando decisões antes de eu transportar todos os dados para o meu storage principal e fazer outras formas de Analytics. Então, eu posso ter o Analytics on the edge e uma segunda fase de Analytics no meu storage principal que está na nuvem ou on-premise se eu tiver infraestrutura para isso. Tá? A gente vê que o Brasil, que é um país de dimensões continentais, ele tem problemas de conectividade. O 5G ainda vai demorar para se tornar uma realidade. 2020. 2020. Primeiro semestre de 2020. Mesmo o 4G ainda é difícil chegar em todas as localidades. Então, se eu tiver um caso de uso de agronegócio, uma fazenda remota, eu preciso pensar em um link dedicado, link via rádio, talvez. Eu preciso ter um servidor ali dentro da minha fazenda para já tomar as primeiras decisões. Alguém que está acompanhando aqueles dashboards analíticos sendo gerados near real time, próximo do tempo real. Então, a concepção dessa solução de todos esses aspectos, o sensor está transmitindo em qual frequência, qual o protocolo de comunicação, o meu servidor de streaming analytics, ele consegue falar esses protocolos. Como que eu vou transmitir depois os dados para um storage que está na nuvem? Eu acho que eu estou sendo talvez um pouco técnico, mas são aspectos que precisam ser levados em consideração no momento de tomar a decisão de IoT. Mas respeite esses preceitos. Fail first, fail fast, comece com o MVP, já comece a fazer e estabeleça um caso de uso que vá trazer retorno para o negócio, que tem números. Eu acho que é uma tendência irreversível a adoção do IoT. Quando a gente está começando a fazer as seleções desses casos de uso, né, uma das coisas que encanta até o próprio grupo, o squad que vai estar trabalhar, é a tecnologia, é o processo criativo, né? A gente existem tantos caminhos legais para você explorar o IoT. Vou dar só um exemplo simples, por exemplo. Vou pegar o gancho da mina. Ele usou alguns sensores de presença, uma rede para se conectar. Mas vamos supor que ele não achou um sensor que é viável. Ele pode usar uma outra estratégia computacional, que é usar computer vision, né, computação de visão, que é câmera, para ter um resultado parecido. Né? Hoje em dia as câmeras estão com processadores tão potentes que você pode tomar até 3 tipos de decisão, uma de área delimitada, outra de profundidade, e ali vem um dado que vai provocar uma ação na sequência. Então, hoje em dia a gente tem um mar tão rico de opções que às vezes a gente se perde neles. Né? E aí o que é principal é Customer Experience.
experiência do cliente. Você tem que pensar algo que faça sentido para o cliente. Muitas vezes você não precisa nem construir no MVP alguma coisa eletrônica. Você pode usar um conceito de concierge, um processo manual para testar se aquele novo valor de negócio vai trazer algum benefício para aquela cadeia de valor de cliente ou alguma coisa. Então o MVP para mim é primordial. Número 2, pensa que vai sair do berçário e vai entrar em produção. E aí você não pode negligenciar questões como segurança de informação. Estão passando dado pra caramba, vai passar MAC address, que identifica o cliente, vai passar identidade. Isso tudo tem que ser tratado, tem que ser mascarado e protegido. Porque imagina você faz um super produto, uma API nova com esses sensores, que vai bombar na internet e de repente vaza os dados do cliente todo. Aí, além de prejudicar a cadeia toda dos clientes, a sua marca vai embora. Então você tem que sim estar preocupado com o padrão. Ele só não pode ser tão rígido a ponto de inibir a inovação. E você tem que, na hora de fazer MVP, pensar sim em como isso vai entrar em produção. Capturei os dados, fiz as integrações, isso vai ser um app, tem que responder rápido, tem que escalar, ou seja, tem que ter uma arquitetura já mais moldada para esse modelo de escalonamento. Senão, uma ideia brilhante, ela vira pó. Entendeu? Então, a ficha da preocupação com segurança e IoT caiu com o caso lá da Mirai, né? Um monte de gente já usa hoje as câmeras de segurança ou de sensoriamento para fazer isso, né? Mapa de calor em lojas, né? E aí essas câmeras, se você não tem elas muito bem, num ambiente muito seguro, você transforma ali numa botnet para ataques até internos à sua própria rede. Então, acho que isso começou a cair, essa ficha começou a cair agora e os investimentos de segurança também começaram a aumentar. Eu vou inverter um pouco a lógica do processo aqui, porque está entrando muita pergunta que tem a ver com o que a gente está discutindo agora. Então, eu vou jogar essas perguntas que eu acho que a gente vai enriquecendo a conversa. Tem o Ângelo Nogueira, ele quer saber o seguinte: como é que eu automatizo uma linha de produção quando seus equipamentos não suportam IoT? E aí eu queria entender o que significa não suportar IoT, porque você me contou uma história legal de colocar um monte de plaquinhas de conexão em carros andando, eu acho que vale o teu exemplo. E suas linhas não podem ser paralisadas. Como é que alguém pensa IoT numa hora dessas? Bom, eu vou começar e o Bruno complementa. Recentemente a gente demonstrou no nosso evento em San Diego uma esteira produtiva onde a gente acoplou câmeras fotográficas. Então era um exemplo de água, de garrafas plásticas de água, e aí a gente tirava fotos para verificar alguns aspectos, se o líquido está transparente, se a tampinha tá no local, se está cheio no nível adequado. Então, assim, mesmo que as máquinas não suportem, existem periféricos que você pode acoplar para medir a saída da produção dessas máquinas. Seja por foto, seja por contagem, seja por peso. E aí eu começo a instrumentar a minha linha de produção com esses sensores ou periféricos. Seria uma alternativa, porque pode ser que ele fale, bom, minha máquina eu só tenho a perspectiva de trocar daqui 3 ou 4 anos. E eu não posso ficar fora dessa tendência de IoT. Então, começar a ver esses periféricos que têm endereço IP, que são conectados na rede e que consigam fazer a transmissão dos dados ali da linha de produção dele. E se esses dados fazem sentido para o modelo de negócio que ele quer, né? Quer dizer, de repente ele está inventando uma solução que não tem aplicação viável. Essa questão de câmera fotográfica, de reconhecimento de imagens, a gente já usa em linhas de produção muito sensíveis, de chips e HDs. Olha. Então temos clientes assim, o HD é super sensível pela pilha ali, pelo stack que ele faz, o chip também, se tiver algum errinho na montagem ali dos microcomponentes, tem que parar a linha de produção na hora, porque também é algo muito rápido. Se eu deixar com erro durante 1 hora, eu vou produzir milhares de dispositivos com defeito. Então o Analytics está tomando, ele fala, olha, a chance disso dar errado é de 80%. Então pare imediatamente, corrija a linha de produção
para que você não tenha um cascateamento de problemas. Está muito mais no controle de qualidade do que na manutenção preventiva, né? Porque muita gente olha para a indústria 4.0 e vê manutenção preventiva na frente, né? Mas você tem uma série de outros casos de negócios ali que você pode aplicar a IoT para transformar a sua linha de produção em muito mais produtiva, né? Controle de qualidade. É melhor eu ter 100 HDs com defeito do que 10 mil HDs com defeito. Tem muita adaptação que dá para fazer com o mundo atual, né? Você tem equipamentos que não nasceram for IoT, mas eles geram uma log. Sim. E a log, você pluga ali uma ferramenta de captura dessa informação em forma de streaming, aí você bota um padrão analítico para detectar se aquela conversa na log está identificando uma variação de temperatura, uma incidência de erro, e isso vira um novo KPI, que combinado com outros pode virar uma ação, um trigger. Então, essa é pura adaptação. Eu não tive que alterar nada na linha de produção dele. Eu peguei um conjunto de ferramentas, ou até uma única ferramenta, e comecei a capturar esses dados. Importante que eles sejam mais streaming possível, cheguem em mais onda possível, e comecei a criar KPIs e combinar eles e transformar isso em alarmes. O que a gente vê muito, tem muita empresa, continuar falando de manufatura, que ela tem lá os seus centros de operações com toneladas e terabytes de dados passando ali dentro. Mas eles muitas vezes não se cruzam e não se combinam. Eu vou dar um exemplo que foge um pouco, mas para mostrar que duas informações que existem pode virar uma informação extremamente valiosa. Você hoje está no dia a dia com o seu carro e você está dirigindo. Você cria um aplicativo que consegue identificar no processo onde você está dirigindo se aquela zona ela permite, rodar a 40 km por hora, a 30 km por hora. Então o GPS mesmo consegue te dar essa informação. Você não precisa estar integrado no carro. Então, um acoplamento ali dentro. Mas só se a informação hoje em dia, se você está dentro de um padrão de velocidade ou não vai dizer se você é um bom perfil para uma seguradora. Aí você fala assim, mas o cara está respeitando a lei de trânsito. Mas a gente descobriu nos estudos analíticos que vibração é mais importante ainda. Vibração significa que ele está andando fora da faixa, que ele não está tendo cuidado andando numa área esburacada e que ele tem um grande potencial a ter um sinistro, acontecer um sinistro. Está sem a mão no volante. Está sem a mão no volante, porque ele está dirigindo ali, o volante está assim, ó. Esse é um aspecto, é uma informação banal que você consegue pegar com o padrão que já está ali dentro e ela tem um fator mega exclusivo na hora de você classificar aquilo como uma tendência a um sinistro. Então, eu falei isso para reforçar aqui, o dado está ali. É a gente ser criativo, capturar ele de uma forma simples, não pode inventar moda, projetos mega estruturantes e tal, e já tratar de forma segura e guardar ele para o negócio tomar uma decisão. Ou tomar uma decisão ali na hora. Entendeu? Lembrando de um negócio disruptivo que faz exatamente isso. Uma dessas empresas que faz car sharing, ela fez exatamente isso. Ela pegou um determinado modelo de uma montadora que já tem vários sensores e usou esses sensores para fazer a análise de risco da pessoa para quem está dirigindo o carro que foi alugado naquele determinado momento do dia. Então, ela consegue ir acompanhando a evolução do carro e de quem está dirigindo o carro, para depois poder precificar melhor e saber se ela precisa fazer com que aquele cara tenha um seguro um pouco maior, pague um seguro um pouco maior na hora do aluguel ou não. Então, assim, ou também saber o seguinte, aonde o carro está, ele vai precisar de uma manutenção? Não posso alugar mais. Por quê? Porque ele caiu num buraco e a chance do próximo que pegar, andar com ele e o pneu furar é enorme. Então, eu tenho que mandar uma manutenção lá para ver o pneu antes que outra pessoa pegue o carro. Então, assim, é um modelo totalmente disruptivo, que pega informações que hoje a indústria automobilística já tem, usa para outras coisas, e que esse cara descobriu o seguinte, isso é dá para interessante, fazer. porque, na verdade, aí a justificativa de por que eu preciso ter uma plataforma de analytics é ainda mais clara. Porque o que eu estou fazendo? Estou pegando dados de um sensor, dos sensores do carro. Ou, né, estou pegando as informações que eu tenho do aplicativo. Porque se eu aluguei por aplicativo, o meu dado como consumidor está no aplicativo. Eu estou juntando essas duas coisas e estou tirando uma segunda e uma terceira informação.
que é mais ou menos o que você estava falando também. Eu me lembrei, quando você falou esse negócio de usar o que tem à mão, tem um case bem bacana de Smart Cities em Boston. A Prefeitura de Boston queria tentar ser mais ágil no recapeamento, na identificação de buracos nas pistas, nas ruas. O que ela fez? Ela distribuiu um aplicativo que os cidadãos de Boston instalaram no mobile, porque você está dirigindo, seu celular está aqui, né? O carro passa, bate, o celular pula, e ele ia registrando o caminho e os pulinhos, né? E só essa informação mandada para a central de analytics da prefeitura identificava aonde ficavam os buracos. Então você, cidadão, você colaborava com a prefeitura sem precisar fazer absolutamente nada. A única coisa que você tinha que fazer é ser um sensor andante, que a gente é, anyway, porque os celulares estão ali, né? Isso é excelente. Você vê, não é à toa que essas grandes marcas de celulares estão investindo cada vez mais em novas gerações de acelerômetros e sensores, né? Essa nova geração que veio da Apple, ela trouxe um enhancement quase silencioso, né? Que eles usaram até aquela propaganda de que consegue identificar que você caiu e desmaiou. Mas, na verdade, essas novas gerações de acelerômetros, aplicado ao que você falou, que já é fantástico, é perfeito. Ou o que você falou do cara ser, né? De repente eu posso ter o acelerômetro se juntando com a informação do carro para dizer que eu estou fazendo assim com o carro para lá e para cá, né? É isso aí. O meu celular está andando. Isso é inovação pura, entendeu? Isso é você pensar simples com coisas... Isso é que é legal. Entendeu? Muitas vezes, eu sempre gosto de citar esse caso que marcou a minha vida profissional. Em 2012, eu fui chamado para um processo de competição, onde a gente levou uma solução para fazer campanhas individuais por produtos para uma determinada empresa. E aí a gente usou uma estratégia muito simples, com 4, 5 variáveis, matemáticas e um projeto de integração pequeno, que tinha um resultado que já dava 80% de acuracidade. Na época, Big Data estava muito em ênfase, né, e essa questão de Machine Learning, etc. Só que isso tudo, para funcionar, esse approach, se a gente fosse usar para um approach desse, a gente conseguiria 90% de acuracidade. Só que o projeto levaria 2 anos e levaria um investimento muito grande para montar toda essa plataforma. Lógico que a gente não foi escolhido, porque a estratégia era uma estratégia mais combinada. Eles queriam realmente testar o conceito de Big Data e tal. O projeto não entrou em produção, porque levou tanto tempo, eles se perderam no conceito, e aí a gente entrou depois, 2, 3 anos depois, com o mesmo projeto, com 8 variáveis, em 8 semanas. Quando você não tem nada, o pequeno e simples, né? Ele já muda tudo. A diferença do bom para o ótimo, você não vai chegar nunca. Você vai e aí você testou, né? O que ele assim, né? Try, fire, né? Tente rápido e faz logo. Deixa eu dar uma boa notícia para ele aqui. Então, dentro desses 178 CIOs pesquisados, 69,8% disseram que a IoT vai ser disruptiva para o setor dele nos próximos 5 anos. E 30% disseram que vai ser disruptiva para a própria empresa. Então já está olhando no imediato, né? Ele já está vendo o negócio dele, mesmo de fato, usando a IoT, né, como uma forma de disrupção. Eu acho que tem uma coisa importante do estudo, que esses exemplos, e eu ia pedir para o Malério mostrar um exemplo que tem aqui, que a gente separou, porque eu achei sensacional, que é uma coisa que acho que a audiência precisa pensar bastante, é o seguinte: a IoT não é para os que... É uma tecnologia que exige que o cara do outro lado pensando tenha muita imaginação, né? O que você faria se você pudesse ter olhos e ouvidos e pudesse seguir a tua audiência, seja lá que consumidor for, em qualquer lugar, e com isso pudesse gerar alguma experiência que fosse melhor para os negócios da empresa e muito melhor para o teu consumidor. Acho que a IoT vai nessa direção. Quando você junta as duas coisas, você segue, né, a tua audiência, os teus equipamentos, sua linha de produção, e aplica inteligência em cima daquilo para poder fazer evoluir. Você quer mostrar? Vamos lá. Pega o Note, porque acho que é bacana, porque vocês vão ver um vídeo que mostra uma situação real de uma aplicação que usa VR, né? Usa a realidade virtual para dar na mão do gestor a possibilidade de acompanhar em tempo real o andamento de uma loja.
Usa isso, né? VR e usa as câmeras que É, ele falou também. Então, né? manda ver aí, que o pessoal vai Perfeito. conectar o vídeo para vocês enquanto o Malério vai contando. Tá bem. Bom, esse é um exemplo de tecnologias que a gente já usa. Então, por exemplo, o streaming lá no checkout, quando a gente está pagando algum produto, ou streaming com RFID, são realidades que a gente já tem. O reconhecimento de imagens para ver se um produto está na gôndola ou não, ou o peso do produto na gôndola, também a gente já tem. Então, esse exemplo que vocês estão vendo o vídeo, basicamente é um gestor de uma cadeia de loja de varejos, que em vez de ele estar fisicamente caminhando por todas as lojas e fazendo a gestão ali em loco, ele está num centro de comando com óculos de realidade virtual e a loja ela está toda instrumentada com sensores. Agora a gente está vendo que ele está fazendo uma análise que a gente chama de basket analysis, ou seja, os compradores eles estão o que está dentro ali da cesta de compras. Eu achava que ele ia comprar, no caso de alimentos, pizza congelada, cookies, algumas frutas, e eu tinha uma predição de um volume de produtos. Então eu posso acompanhar o que está sendo efetivamente vendido versus o que foi calculado, planejado que seria vendido. Os bonequinhos, eles são cada um de uma das... eles têm cada um uma cor. Então, o azulzinho é um comprador que busca economia. O verde é um comprador assíduo. Aí tem as outras cores são de compradores de mais alto valor. O laranja são os vendedores. Então, como o consumidor ele está com um crachá ou com um cartão de acesso ou com o próprio app, a gente consegue identificar o perfil de cada um deles e fazer segmentação. Esse gráfico ele mostra um forecast, ou seja, a previsão futura de vendas, e tem até alerta se eu estou abordando muito o cliente, se eu estou enviando muita campanha online. Já que ele está com o celular, eu conheço o perfil dele, eu estou sensibilizando ele através de campanhas. Mas ele pode se irritar com isso e falar, não, eu não quero mais receber campanhas. E o que o Bruno falou da lei de proteção de dados, que já existe na Europa e já foi votada aqui no Congresso no Brasil, também é importante. O cliente ele precisa ter uma opção de opt-out desse enrollment, desse cadastro, e os dados dele, eu preciso anonimizar esses dados. Então, quando a gente faz analytics, a gente já está prevendo isso. Aqui a gente tem uma jornada digital do cliente, a gente mapeou que ele clicou num ad na internet, ele visitou o site de um fabricante, ele ficou tantos minutos no site, ele pesquisou alguns produtos específicos, no caso TV de LED, ele é um comprador que vale a pena eu abordar, porque ele é um comprador premium, então eu vou enviar um vendedor ali da loja para chegar junto e esclarecer eventuais dúvidas. Então é uma experiência de compra assistida. Aqui é um exemplo de RFID scanner, onde eu estou fazendo o streaming de todas as mercadorias que estão saindo da loja. Então eu posso otimizar o meu supply chain à medida que o estoque vai enxugando. Esse é um outro gráfico aqui que mostra que produtos eu tenho que investir, manter ou declinar. Quais produtos estão micados e quais são as estrelas ali de vendas. Né? A loja, vocês podem notar que as exclamações, os pontos de interrogação correspondem a relatórios. Então a loja toda está instrumentada com IoT, gerando esses dados near real time. Então, ao invés de eu precisar de gerentes locais visitando a loja, eu tenho uma pessoa num centro de comando com esse óculos de realidade aumentada e ele está acionando os gráficos à medida que ele quer ver realmente o que está acontecendo. Tá? Um outro ponto que a gente vai ver daqui a pouco diz respeito ao mapa de calor da loja. Ou seja, que regiões da loja estão sendo mais visitadas, por onde os clientes estão fluindo mais. Aqui a gente pode ver que o cliente, ele adentra a loja e ele vira à direita, nos corredores à direita. Então faria sentido eu colocar produtos que têm maior margem expostos naquela região, ou uma maior concentração de vendedores. Enquanto eu tenho gêneros de necessidade mais básica, como alimentos, do lado esquerdo, porque eu sei que o cliente vai também ali, mas antes de ir até comprar as maçãs ou a pizza congelada, eu quero que ele passeie pela minha área de mais alto valor agregado.
Então, esse é um vídeo aqui de 4 minutos que demonstra algumas possibilidades de uma loja de varejo conectada, mas isso poderia se aplicar nos nossos escritórios, também para a impressora conectada, a geladeira conectada. Ao invés de eu ter estoquistas ou repositores de toner ou de papel, eu consigo que os próprios dispositivos notifiquem quando está faltando produto. Né? Bem Então, bacana. é uma racionalização. Muito bom. Bom, voltamos à imagem? Deixa eu colocar aqui no teu roteiro de perguntas. Não, eu só preciso ver quem está mandando pergunta aqui. Muito bom. Pessoal, bom, assim, o exemplo é muito bacana, acho que vale super a pena. Eu queria aproveitar que a gente está falando muito dos dados e desse cruzamento para engatar numa pergunta que é vital. A gente está entrando no universo da chamada economia de dados, estamos na economia de dados, a economia movida por dados, e as empresas que não têm cultura de dados não vão conseguir fazer o passo seguinte. Quer dizer, você pode, por mais que você decida que você vai fazer IoT, ou vai fazer inteligência artificial, ou vai fazer qualquer outra coisa, se a sua empresa não pensa em dados, se você não tem uma cultura de dados, você não consegue fazer o avanço. Eu queria pedir para vocês falarem um pouco. O Oliver Schabenberger, que é o VP executivo do SaaS, o nome é complicado, né? Tem que falar correndo, Rápido, rápido que sai tudo. Que é também o Chief Operating Officer e o Chief Technology Officer do SaaS, ele tem escrito vários artigos. E nesses artigos todos ele fala isso, né? Que o sucesso em aplicações de IoT exige uma cultura centrada no Analytics e focada em dados. Além do fato de que é preciso criar uma cultura de dados, e esse é um empurrão que o CEO tem que dar, quer dizer, uma coisa que a gestão toda tem que dar, existe algum aspecto adicional na criação de uma cultura de dados dentro de uma empresa que está interessada e se preparando para ir para a IoT? Tem mais coisas que as pessoas, que é preciso criar dentro da corporação como um todo? Vocês querem abordar um pouco isso? Vai lá, Bruno, depois eu te Então, ajudo. Então, o sucesso de um aculturamento de analytics, né, para uma empresa que está começando, primeiro é o teste, é aquilo que a gente falou do MVP. Vamos entender com baixo custo se vale a pena eu testar alguma coisa que aplica analytics. Em vez da gente montar toda uma estrutura de contratação de pessoas e etc. tal, vamos testar. Testar para ver se funciona, vamos testar para ver se o mercado coloca do lado de lá. Em paralelo, a gente sabe que, assim, se a gente for dividir em processos, as camadas do processo analítico, né, do aculturamento de dados, a gente tem a parte de como capturar o dado, que é a integração, que é TL, são uma disciplinas que já são até maduras hoje, né, o CIO já trata ela com uma certa tranquilidade. Depois você tem toda a parte de exploração e mineração para você tirar aquele dado dali. Algumas empresas tratam isso de forma diferente. Jogam ou um escritório de shared services, que onde as áreas de cobrança, marketing, até própria IT, elas se nutrem porque são... O perfil do cientista de dados, de estatístico, é mais escasso, tem uma rotatividade muito alta. Então, se você tiver isso muito espalhado, acaba que você não tem uma sinergia total, né? E também, muitos objetos, eles são compartilhados. Então, se cada área faz o seu sem se falar, você perde essa sinergia. Então, é legal você pensar nesse modelo, desde que a sua empresa comporte. Se ela não comporte, você tem que contratar parceiros, né? E que te ajudem a focar no seu business enquanto ele resolve o problema do analítico e traz a prova de valor. A última etapa, que é colocar isto em produção, é a que eu vejo em empresas novas, às vezes um pouco não tão tolhida, tão bem cuidada, e ela é tão preciosa quanto. Que você vai desenvolver uma nova API, uma nova informação que vai gerar um novo produto para você. Quando você coloca em produção, você tem que garantir que ela está disponível, que ela está correta.
se ela tem um motor matemático por trás que está gerando ela automaticamente, se aquele motor está eficiente, está na hora de substituir ele por outro. Tudo isso são disciplinas analíticas que têm anos, elas estão aí. A produção disso tem 40 anos, a SAS faz isso há 43 anos. Mas se você não cuidar, o que vai acontecer? Uma nova informação que você está usando, logs de 1 hora, para definir se o cliente está entrando satisfeito ou não, ela pode começar a classificar o cliente como satisfeito de forma errônea, porque o modelo ficou ultrapassado. E aquilo não foi trocado. E aí o que você faz? Você começa a jogar o cara para uma célula que não vai atender ele de forma adequada. Tem uma questão de governança de dados que os CIOs têm falado muito. Então, qual é o dado que eu posso usar lá na ponta? Qual que eu vou descartar, porque eu não vou mandar para a central no final do dia para fazer um histórico que vai me gerar esse input de qual é a regra que eu vou aplicar, porque tem se comportado desta forma no histórico, né, do sensor. E a partir daí você tem também toda a questão de, tá bom, que dado eu guardo, que dado eu jogo fora, esse dado que eu guardei, quando é que ele precisa ser atualizado e de quanto em quanto tempo eu vou atualizar para fazer a volta, né? Porque vem lá da ponta e depois ela tem que voltar para a ponta, né? Então, assim, eles têm falado muito disso. É uma mudança, né, na forma do tratamento do dado. Um pouquinho hoje eles estão mais animados, porque como o dado está sendo gerado por sensor, a ideia de que o dado está certo é um pouquinho elevada, mas também tem como é que a gente pode dizer? Tem aí os enganos, né? Os outliers. Você pode ter, assim, se aquele sensor sempre marcou dentro de um determinado parâmetro, de repente ele sai do parâmetro, pode ter sido falha do próprio equipamento e não necessariamente do ambiente, no caso do sensor de ambiente. É um dado que, então, as empresas martelam muito, que assim, tudo bem você usar dado, automatizar e tal, mas não sai confiando que nem um louco, então, né? Porque é um processo que você não pode mais abandonar, é um processo de uso contínuo e interação contínua e constante vigilância. Mas isso tudo está nessa governança de dados, você precisa dos dashboards lá o tempo inteiro. Aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Se você também fica extremamente paranoico e coloca um processo extremamente governado, aí você tira a liberdade de negócio. Vai matar Dependendo do business. Talvez uma linha de produção, manufatura, ela não tenha essa cadência ágil, né? Porque é qualidade, controle. Tem que ser uma coisa que tem um ciclo mais longo. Agora, tratamento com cliente, rede telecom, varejo, a regra muda em 2 minutos. Rápido. E aí, se eu demorar a ter que submeter um projeto para apropriação de comitê de TI, depois passar por uma área já era. E a regra muda até pelo tempo, né? Eu estava previsto para vender um monte de picolé, fez frio, eu vou ter que vender chá, e aí? Eu acho que as áreas de BI, extração de dados, elas já têm bastante expertise. Agora a gente vê um chapéu novo que é do Data Scientist. E criou-se muita expectativa que o Data Scientist ele faça todo o ciclo analítico. Quando a gente fala de cognitivo, inteligência artificial, a gente está falando muito de automatização. Então, olha só, eu estou automatizando algumas tarefas, mas será que eu estou tomando as decisões certas? Então, o IoT está me trazendo os dados. Eu tenho casos de uso que eu preciso implementar de maneira ágil, em 1 mês. Eu preciso monitorar o resultado dos meus modelos. Eu estou classificando um cliente como satisfeito, mas realmente ele está satisfeito? Então, essa questão de agilidade, essa questão de ter os dados na mão de forma ágil, algumas empresas de maior porte, elas até estabeleceram o papel do Chief Data Officer, que ele tem ali todos os casos de negócio, ele tem um pool de recursos de TI para ficar provendo dados para eles, e eles conseguem entregar casos de uso rapidamente. Mas precisamos tomar cuidado, porque a inteligência artificial está automatizando algumas decisões, que o humano, com toda a sua complexidade de raciocínio, ele consegue muitas vezes ser mais assertivo. Então, esse monitoramento das decisões que eu estou tomando, né, a gente precisa fazer. O Data Scientist não é somente para conceber os modelos e colocar em produção, mas eu preciso ficar olhando continuamente o resultado desses modelos também. Quer dizer, que é uma cultura de dados cercada de todas essas preocupações que vão de governança, segurança
agilidade, processos mais fluidos para que as coisas, que os projetos não se... Porque a gente está falando de tempo e real. O ajuste da inteligência, né? Tem que estar lá ajustando a inteligência. E tem que A ter inteligência imaginação, não né? é O tão Einstein inteligente já assim, falava, tem que tem que ajustar ter ela o tempo criatividade inteiro. é melhor do que o conhecimento em alguns casos, né? Mas isso é bacana. Nesse caso, vocês citaram uma questão e eu queria pegar rapidamente, a gente está, por incrível que pareça, nós estamos há 50 minutos já falando, tá? Não parece? Caramba! Nós estamos quase avançando para o fim e eu quero aproveitar as perguntas. Mas eu queria pegar um gancho um pouquinho. Você citou o CDO, a gente já falou do CTO. Muitas vezes a empresa ela tem um COO e esse COO é o cara que, na verdade, vai ser o líder. E o CIO, né, o Gartner está defendendo a ideia de que para um cenário de IoT, você tem o tal do CIO of Everything, que é o cara, o CIO para todas as coisas. Não necessariamente, né? A gente sabe que tem depende do caso. O Gartner Ele vai passar por ele. vai ser isso, né? 10%. O resto vai ser isso aí. enable, né? Ele vai estar junto com alguém. Ele vai ter que, quer dizer, o que eu queria chegar é um case de IoT que passa por Analytics, ele é necessariamente um case multidisciplinar. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não, nada nasce sozinho em TI, assim como a tecnologia sozinha não serve para nada, né? Ela tem que ser o enabler de alguma ideia boa. Eu acho que esse é um ponto. Vocês estão acostumados a lidar com que tipo de interlocutores? Como é que acontece nos cases? Tá. Um projeto de IoT, ele pode ter um grau de complexidade, porque eu tenho engenharia de acoplar sensores e equipamentos em um determinado device. Uhum. Eu tenho a questão de integração com protocolos e com frequências. Tenho a questão de armazenamento de dados. Eu tenho a questão do stack analítico, do software analítico. Então, realmente, é um time multidisciplinar. Eu vejo que, de certa forma, ele tem uma sinergia com TI, porque TI está acostumada a fazer integração, está acostumada a fazer analytics. Uma TI que já esteja acostumada com inovação, com transformação digital, vai conseguir acolher de forma mais rápida essa iniciativa de IoT. Contudo, a gente também tem casos, por exemplo, um dos nossos clientes, que é a Volvo, que instrumenta mais de 175 mil caminhões. Então, se tornou um business próprio, que reduz custo de recall, que faz manutenção preditiva com parceiros, com oficinas parceiras. Nesse caso, como o negócio adquiriu uma proporção grande, é melhor que eu tenha um C-level de IoT. Uhum. Tá? Então, cada caso é um caso. Porque a IoT está no colo do negócio, né? A IoT já começa a virar quase um core business da O empresa. próprio negócio, dependendo da situação, né? Muita gente está vendo também monetização de APIs analíticas como um vetor de crescimento. Então, empresas que já estão com nível de faturamento estabilizado, agora elas pensam em, de certa forma, monetizar os seus dados. Então, aí faria sentido eu ter um chief um C-level de everything das coisas para tocar essa iniciativa de novas receitas, por exemplo. Um CEO, Chief Everything Officer, seria sensacional. É básico usar esses acrônimos aí, ninguém está inventando mais com eles. Não dá mais. O cara olha para o organograma da empresa e diz, onde eu me encaixo aqui nessa história? Né? Porque... Uma informação que eu acho que é legal, que também puxa bastante o destaque do IoT versus até as outras coisas que estão acontecendo no momento, como Analytics e Big Data e Machine Learning, por aí vai. Agora vem o blockchain nessa cadeia. E tem um blockchain riquíssimo, vai ter coisas Só vai subindo coisa em cima da pilha do IoT. Né? É que quando a gente está falando de IoT, a gente está falando de tempo real. Sim. E aí, você criar uma experiência customizada, individualizada, de um para um, criar um produto com contexto, ou seja, com a informação do que está acontecendo ali no momento, muitas vezes é um projeto simples, com poucas variáveis. Você tem a mesma capacidade de fazer, eu descobrir qual produto que você gostaria, em fazendo um grande projeto de analytics e big data ali por trás, que vai arrastar quarteirões de dados e dados e dados. Mas é um projeto grande e estruturante. Então, assim, projetos, você quer tirar proveito e agregar um valor novo à tua empresa, à tua cadeia de valor, um projeto de IoT ele é um caminho mais curto para você buscar o Analytics
e botar isso para frente. A gente Concordo. tem isso testado, é o caminho curto. Você vai, assim, tem um número de mercado, eu posso falar em números para vocês. Se você, fazendo exemplo com campanhas, tá? Com experiência de campanha 1 a 1, se você fizer nada e fazer um push de uma campanha de qualquer coisa para um público no além, você vai ter uma taxa de conversão de 0,6, 0,5. Sempre tem um maluco que vai lá e diz, eu quero, não sei para que, mas eu quero. Né? Se você faz um trabalho analítico por trás, descobre qual o perfil daquele cara, você coloca ele no cluster adequado, faz um modelo de proporção de produto, ou seja, você fez um trabalho dentro de casa para ter informação daquele cliente e aplica isso na tua campanha, você consegue chegar a 5% a 6% de taxa de conversão, o que é ótimo. Mas também tem um estudo que diz que esquece essa parte de customização analítica. Se eu pegar e entender o contexto do que está acontecendo naquele cliente, naquele momento, e usar aquelas variáveis para fazer a mesma ação, eu consigo os mesmos 6%, 7%. Exemplo, eu estou com o celular e eu sei que ele está passando na frente de uma loja. E eu sei que ele saiu de casa mexendo no cartão de crédito. Eu não tenho nenhum estudo analítico prévio para saber que o cliente é daquele cara, mas eu sei que ele está indo para um shopping e eu sei que ele mexeu no cartão de crédito. Isso dá um score diferente. Quantas variáveis eu usei para isso? Poucas. Entendeu? Então eu consigo ter o mesmo target rate. Se eu coloco os dois juntos, dinamite. Vou para 17 e 20, que é o santo grau, que todo mundo quer. Ou seja, o que o Google quer, o que a SaaS quer. A gente tem um trabalho por trás para ficar quanto mais forte no hiper perfil, né? Saber mais de você, mas também usar o contexto em tempo real, que é o IT que vai proporcionar, para trabalhar. Então, que ponto eu queria levantar aqui? Cara, Quick Win. A IoT sempre vai ser projeto de Quick Win porque você não precisa fazer um grande projeto estruturante analítico para tirar valor e melhorar a taxa de conversão ou criar um novo valor. E é projeto geralmente curto, 8 semanas, 9 semanas. O pessoal de delivery sempre me mata quando eu falo esse negócio de prazo curto. Mas é verdade, dá para fazer, vai. Dá para fazer. Não, assim, acho que a coisa bacana disso é que eu conheço um CIO, por exemplo, de uma indústria de bebidas que justificou todo o budget que ele tinha pedido para Analytics com um case de IoT. Olha só. Né? Genial. E a partir dali, ele teve que lidar com uma outra questão que você tangenciou aí, que é a questão de que se eu conseguir, de fato, provar para o meu usuário lá na ponta que eu estou gerando um benefício para ele, ele faz o opt-in para que eu possa fazer o cruzamento do dado. Né? Então, assim, e aí você consegue vir trazendo o conhecimento da ponta para dentro, que faz toda a diferença, porque se você for pensar em indústria de bebida, ela hoje trabalha com distribuidores. Onde ela tinha o ponto de contato com o consumidor, ela não tinha. Quando ela faz um projeto de IoT, ela passa a ter o contato com o consumidor na ponta. Aí você já justificou e aí ela passa, o projeto. exatamente. Claro. É a hora que você... É aquela história, você põe olhos e ouvidos num lugar onde você não tinha. Não estava, então esse é o caminho mais bacana. Eu vou aproveitar o teu gancho, que eu vou pular nas perguntas do pessoal aqui, senão eu vou matar a gente se não responder alguma. Mas assim, pegando um pouco essa questão de como é que eu justifico uma coisa, vocês citaram duas coisas, tem o Walter, ele está perguntando o seguinte, tem alguma metodologia mais estruturada para apresentar uma justificativa de um MVP com fail fast para convencer a autoadministração da minha empresa? Talvez você dizer que vai gastar pouco, eu não sei. Da experiência de vocês, como é que eu chego lá e falo assim, pode ser que dê tudo errado, mas vale a pena tentar. Como é que eu consigo fazer isso? Então, dos casos de uso que a gente citou, agronegócio, maior produtividade na minha colheita. Perfeito. Seguros, eu vou ter uma menor taxa de sinistros, uma adequação do meu preço de franquias conforme o perfil do usuário. Linha de produção, tempo de reposição de materiais, de matérias-primas. Supermercados, varejo. O pulo do gato na Black Friday, todo mundo fala, eu quero acertar os produtos que vão ser mais desejados e eu quero tê-los em estoque. Então, assim, eu estou medindo real time ali, eu consigo jogar com o meu centro de distribuição, com os meus estoques de loja, para atender a demanda dos clientes. Perfeito. Então, assim, ter esse objetivo traduzível de negócio, que seja melhora de margem, melhora da taxa de conversão,
E aí, assim, vai ser relativamente fácil vender para alta administração. Maravilha. Aí você já matou duas perguntas, porque tinha a seguinte pergunta, é qual a maior E dificuldade ele esqueceu de para falar vender da um área projeto? de saúde. Saúde Eu tive também. outro dia num debate com uma CIO da área de saúde, que uma das perguntas que eu fiz foi e o ROI, né? Como é que você justifica? Né? Você vai fazer um monte de projeto, ok. Como é que você justifica o ROI? E aí ela falou assim, ó, é fácil. Quando a gente mostra que a gente está economizando custo a partir da inovação que a gente colocou, dá ali o ROI. Sabe que no Japão... Ele veio ao contrário, né? Ele não veio pelo que eu estou ganhando, ele veio pelo que eu estou deixando de gastar. Também, que é essa outra diferença que você não perdeu. No Japão a gente tem um projeto de geofencing, porque a população é bem idosa lá, tem bastante velhinho. E alguns com Parkinson, Alzheimer, e eles saem vagando pelas ruas e não lembram mais onde é a casa deles. E isso, a família é acionada, o seguro-saúde tem que mandar uma ambulância, alguém resgatar os velhinhos. Então agora põe uma pulseirinha com IoT e eu sei por onde ele está andando. Se ele sair daquela fronteira, daquele fence, eu já vou alertar imediatamente. Outra coisa, ao invés de deixar a pessoa internada, eu estou medindo os níveis, pressão cardíaca, exames básicos de sangue, eu estou fazendo dentro de casa, sem precisar deixar a pessoa num leito que é muito mais caro. Então, saúde vai se beneficiar bastante. Com certeza. Mesmo esses equipamentos de ultrassonografia, raio-x mais caros, se eles estão num nível de suprimento baixo ou numa tendência de degradação, eu consigo mandar um técnico antes que ele fique parado e ocasione uma fila enorme de atendimento. Exatamente. A gente tem... Eu vou voltar à pergunta 1. A gente tem um desafio muito grande. Como é que se estimula realmente a inovação? Quando ela não é direcionada, né? Pode ser que ele tenha uma grande ideia e ele não está vendo um espaço para defender essa grande ideia que vai mudar no valor da empresa. Eu acho que aí entra um pouco da responsabilidade do RH nessa transformação digital. Tem tanta ferramenta legal hoje que mistura coisas. Por exemplo, a gente usa muito no SaaS uma variação do hackathon que a gente chama de Datathon. São eventos que a gente faz batalha de dados, que sempre tem 2 ou 3 objetivos. O primeiro objetivo é educação. Eu quero ensinar o conceito de uma tecnologia ou de algo para o meu time com perfis diferentes de qualquer camada. O outro é desenvolver propriedade intelectual, com ferramentas de design thinking, por aí vai. Aí você mistura os dois e tanto faz algo divertido, colaborativo, porque gente de diversas áreas querem trabalhar ali dentro, quanto você está trazendo coisas legais, novidades que podem ter ali dentro. A outra a gente tem o SaaS tem um dilema, né? A gente sempre tem que ser o mais curioso possível. Nosso DNA foi evoluindo em cima do nosso próprio conhecimento, né? Para quem não conhece SaaS. Temos exemplos como a própria 3M, que tem um programa para isso. É você, na sua empresa, estimular que as pessoas pensem diferente. Hoje, qualquer área pode, com a tecnologia que está e com tudo na mão, com a internet, pode criar um produto. Desde um cara que não tenha nada a ver com a cadeia de valor, ele pode fazer, mas ele conhece o business, ele sabe quem são os clientes. Então, você renegar que essa pessoa existe é difícil. O mais caro hoje é você saber a pessoa que entende o business, não o papel que ele faz, entendeu? Descobrir um cara que mexa com gradient boosting, 2 Google a gente resolve e acha um indiano. Não estou renegando os cientistas de dados, não, tá? Eu vivo disso. Você resolve, você tem solução. Agora, que o cara descobre que aquele cliente só consome aquele produto por causa daquela característica... Às vezes o cara que faz a planilha lá contábil, ele já viu isso tantas vezes, tanta repetição, que ele sabe disso. E ele fica ali, pô, cara, ninguém me deixa criar algo. Aí num evento desse, você estimula skills, mistura e sai coisas lindas, entendeu? Então, assim, isso é legal. O SaaS acredita muito, tem um framework próprio que ela está desenvolvendo, que serve tanto para trabalhos internos, né, você dedicar a empresa para desenvolver propriedades intelectuais internas, quanto você levar esse conhecimento desse framework para o cliente. O cliente quer desenvolver algo novo, a gente vai lá e fala assim, cara, eu tenho expertise, vou montar um hackathon com você para a gente desenvolver essa nova modalidade de negócio em IoT que você quer fazer. Então, é uma das coisas legais que talvez possa usar, mas RH
tem que estar colado, porque eu acho que é ele que vai ter essa visão, ele e o CEO, né? De, cara, como é que eu boto toda a minha empresa em estado de criação? Me colaborando comigo, eu consigo aproveitar a experiência de todos, Você entendeu? falou uma palavra-chave aí, colaboração. Estado de colaboração, isso é muito legal. 65% dos CIOs que responderam às perguntas disseram que a IoT é um projeto de colaboração. E não só colaboração interna entre as áreas de negócios, mas também com o ecossistema. Porque você não consegue fazer sozinho, você tem que ter os parceiros. Se você não tiver os parceiros, você não sai do lugar. De novo, é você entender que é você ter a chance de, com a tecnologia, enxergar tudo que está ao teu redor e que não estava na sua frente. Você tem que pensar ecossistema, você tem que pensar colaboração, você tem que pensar no contexto. E um ecossistema que às vezes não inteiro, estava né? no seu radar, Exato. né? Tá totalmente Pode fora aparecer alguma coisa que você nem pensou. E aí você tem que pensar dado. Aí você tem que usar a imaginação, aí você tem que tentar entender o que aquele dado significa, como é que eu identifico qual que é o produto. A gente estava falando sobre essa questão dos exemplos, eu queria pegar, como a gente tem 5 minutos no máximo, eu vou usar 2 perguntas que vieram. Mas uma é o seguinte, a gente deu vários exemplos. Você que é o rei dos exemplos, você tem aí na malinha exemplo de construção e engenharia com IoT, deve ter vários. Construção e engenharia, no sentido de construção civil, né? Eu imagino que sim. Tá. Tem cara de ser. Tá, Você falou aquele da ponte lá, é legal. Não, tem um que é totalmente relacionado com segurança, que inclusive a gente está montando um lab de inovação. E esse é um dos casos de uso que a gente vai apresentar no nosso lab de inovação, que é aberto aos clientes visitarem. Clientes, prospects, interessados de forma geral. Eu tiro foto do funcionário para ver se ele está vestindo um capacete, por exemplo, antes de entrar no canteiro de obra. Porque eu não quero que ele entre sem capacete no canteiro de obra. Ou se ele está devidamente uniformizado. Se ele, por exemplo, ele está com luvas, né? Então é uma coisa de segurança básica, mas que numa auditoria de fiscal do trabalho pode acarretar multa grande. Mas eu poderia ter um sensor em cada capacete, por exemplo. Pode. E poderia ter o capacete nomeado, o cara pega, se o capacete dele não está zanzando pelo canteiro de obras, ou ele não está lá, ou ele largou o capacete dentro do armário. Você pode fazer isso. Se o capacete esfriou, é que ele não está na cabeça dele ali, né? O legal desse caso de uso é que a gente usa assim, uma tecnologia barata, porque qualquer webcam não precisa de alta definição, que hoje custa R$200. E o legal é que ele pode ser um projeto integrado. Então, como a Maléria falou, a gente usa a Computer Vision para detectar se ele está visualmente perfeito. Super bacana. Só que como está integrado, eu sei se o curso de segurança do trabalho dele está vencido ou não. Aí eu aumento a complexidade do alerta, entendeu? Só que como é tudo muito simples e está muito integrado, isso é muito fácil de fazer. Eu faço com poucas ferramentas, mas o impacto para a construção civil é grande. Antes da gente entrar aqui, você citou um caso de construção civil, que nesse caso a ponte já estava construída, mas se eu for construir uma ponte em algum lugar, eu posso ter todo um sensoriamento dela de grau de elevação. Uma ponte elevadiça, por exemplo, quando é que ela tem que elevar, quando é que ela tem que baixar, em função do trânsito que está acontecendo na área, quando é que eu fecho o sinal de uma determinada rua, porque mais na frente eu tenho. Então, assim, tem umas coisas bacanas de engenharia civil que tem a ver com cidade inteligente, que tem tudo a ver com a IoT. São projetos, né, como você falou, projetos estão ali já. As pontes foram criadas com seus sensores e seus timers, os semáforos estão ali, já mandando para o centro de operação. Nem toda empresa, nem toda cidade tem centro de operação, mas as que tem, né, estão mandando ali para o seu centro de operação. O que a gente fez nesse caso de uso, lá na Europa, é que a gente, junto com o governo de estado, a gente otimizou o trânsito dessas pontes e a hora que elas descem, sobe. E fez com que isso, junto com o Analytics pesado, a gente fez com que o trânsito e também, principalmente, cargas de valor, né, funcionassem muito bem. E é uma cidade que só depende disso, né? Ou seja, é lá nos Países Baixos. É ponte para tudo quanto é lado. Sim. Então, qualquer otimização de 2%, 3% que você faça na logística da cidade, você cria um impacto brutal, tanto para a experiência do cidadão,
quanto para a experiência econômica, né? Esses projetos são muito legais. Isso já é um diferencial lá na frente. Se o cara está pensando em construção para uma cidade inteligente, ele já pode levar todo o sensoriamento na hora de for construir, como aconteceu nos estádios de Copa do Mundo, por exemplo. Também. Alguma experiência de IoT em universidade? Tem uma pergunta aqui de alguém de uma universidade. Provavelmente de uso, seja para estudante, acho que, ou para livros, ou sei lá. Olha, a maioria das pessoas que estão trabalhando com isso, elas estão vindo estimuladas da universidade. Nosso time tem um cara que trabalha com a gente, que ele está vindo uma boa parte, bom parte dos experimentos que a gente está trabalhando, ele está participando, ele é um cara que está terminando a formação dele em IoT. Mas acho que a pergunta era mais como implementação de um projeto de IoT dentro da universidade. A gente tem feito road shows em diversas universidades, onde, por exemplo, a gente leva um caminhãozinho que ele é todo instrumentado. E ele tem sensores e tem um roteador inteligente com o nosso software de analytics embarcado. E a audiência é muito grande, principalmente com engenheiros de produção e engenheiros de automação, que vão ser os responsáveis pelo assemble desses sistemas, né? Agora, onde que eu aplico IoT na universidade, por exemplo? Não estou falando que vai substituir o estudo, tá? Os alunos têm que continuar estudando, tá? Mas, por exemplo, eu estou buscando materiais para fazer um trabalho. E aí, assim, eu vou na minha biblioteca, eu digito algumas tags, alguns tópicos de interesse. Se o meu acervo estiver digitalizado, a seleção dos livros e dos papers e dos trabalhos de mestrado pode ser feita através de analytics. Tá. Ou seja, ao invés de eu sair na biblioteca folheando livros e papers, gastar um tempo para ver que não tem nada a ver, o Analytics vai fazer o papel para mim de selecionar os 5 que tem mais relevância, por exemplo. Isso dentro do acervo da minha universidade. Essa parte assim também de pagamentos, de ir no bandejão, ou de se autenticar para entrar em um laboratório e tal. Se eu tiver, em vez de uma carteirinha de plástico, mas uma carteirinha com chip instrumentada, eu vou ter créditos para comer no bandejão e eu faço tudo de forma eletrônica. Eu tenho acesso ao laboratório de informática de forma eletrônica sem precisar assinar uma... Eu não vou me recordar, mas eu me lembro que um dos cases que a gente analisou de universidade era controle de acesso e controle de presença. Esse é o mais... Você tem o crachá como estudante, se você passou na porta, você está presente, não precisa você perder tempo. Controle de presença, inclusive, para acender a luz da sala de aula. Então, é meio um prédio inteligente da universidade e que você consegue coordenar as coisas através do sensor de presença. A gente tem um parceiro que ele tem um approach diferente, onde ele usa... porque você requer criar essa tecnologia de sensor, catraca, e muitas vezes isso requer um investimento de obra civil grande, né? Ele tem um pool de soluções, tecnologias que usa computer vision, usa câmera, desde que devidamente autorizado pelo próprio estudante, né, que vai autorizar, a gente usa a câmera para identificar o fluxo, entrada, saída, e é um projeto extremamente mais barato, entendeu? Hoje, assim, uma das coisas que foi muito celebrada esse ano, não tenho todos os detalhes do chip, mas é a capacidade de você colocar embarcada nas câmeras e nos próprios drones um chip multicore, que permite que um só ponto de contato que puxa aquele ali execute 4, 5 funções diferentes. Né? Vai deixar as coisas mais baratas ainda na computação ali na ponta. Então, assim, é uma coisa legal que acontece, que tá evoluindo com uma velocidade muito grande por causa dessa microcomponentização. Muito bom. Gente, chegamos ao fim, né? Tem que parar. Queria agradecer muito a vocês, foi fantástico, acho que foi muito bacana. Pelas perguntas, tem bastante pergunta ainda para ser respondida, mas o pessoal vai receber respostas por e-mail. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, essa 1h15 quase. Algumas coisas. Pedir que quem está aí, por favor, responda a pesquisa
de satisfação. Para a gente é muito importante a pesquisa, vocês vão gastar 2 minutos fazendo, mas para a gente é super importante ter o feedback. Queria informar que quem chegou no meio ou quem teve que sair vai ter acesso ao vídeo por demanda a partir de amanhã. Vai receber um e-mail, todos os que se cadastraram vão receber um e-mail com o link para assistir o vídeo. E todas as perguntas que ficaram sem resposta vão ser respondidas por e-mail. Então, de novo, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, agradecer de novo os participantes e desejar um ótimo dia para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.